Tem algo tentando te parar. Tem algo tentando te desanimar. Tem algo tentando roubar a sua paz. E talvez você não consiga explicar, mas você sente um peso estranho. Você sente um cansaço que não é só físico. Você sente que, do nada, sua alegria some. E é nesse momento que muitos pensam, sou eu. É coisa da minha cabeça. Mas não é. Nós temos um Deus que protege. Nós temos um Deus que guarda. Nós temos um Deus que livra. E hoje, Deus me trouxe aqui para falar com você. Exatamente com você. Porque aquilo que tem se levantado contra a sua vida não é maior do que a proteção que está sobre você. Escute isso com atenção. Nem toda batalha é visível. Nem toda guerra é natural. Existe uma guerra espiritual acontecendo. E muitas vezes ela começa de forma silenciosa. Olhares carregados, palavras disfarçadas, inveja escondida atrás de sorrisos, maldade liberada em segredo. Mas existe algo que essas pessoas não sabem. Existe uma proteção invisível sobre você. A palavra de Deus declara em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Preste atenção nisso. Não diz talvez descansará. Não diz quem sabe descansará. Diz descansará. Isso é promessa. Isso é garantia. Isso é proteção espiritual liberada sobre a sua vida. E hoje, você vai entrar nesse lugar. Hoje, você vai se posicionar nesse esconderijo. Porque enquanto o mundo te vê vulnerável, Deus te vê guardado enquanto pessoas tentam te atingir. Deus está bloqueando ataques que você nem imagina, enquanto alguém libera inveja. Deus libera livramento, enquanto alguém deseja o seu mal. Deus declara sobre você, protegido. E existe uma história na Bíblia aqui que revela exatamente isso. Uma história de alguém que foi alvo de inveja, alvo de maldade, alvo de perseguição, mas que, mesmo cercado por ataques, estava coberto por uma proteção sobrenatural. Essa história está em Gênesis. A história de José. José era um homem escolhido, separado. Carregava um propósito, mas exatamente por isso, ele se tornou alvo. Os próprios irmãos começaram a olhar para ele com inveja. Começaram a se incomodar com aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E talvez você entenda isso. Porque tem gente que começou a mudar com você. Tem gente que não celebra suas conquistas. Tem gente que se incomoda com a sua luz. José não fez nada de errado, mas mesmo assim, foi traído, foi rejeitado. Foi lançado em uma cova, e como se não bastasse, foi vendido. Olha o nível da maldade. Pessoas próximas, pessoas que deveriam proteger, foram as mesmas que atacaram. E talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez não foram estranhos, talvez foram pessoas próximas. Talvez foram pessoas que você confiava. Isso dói porque não é só um ataque. É uma decepção. Mas escute isso. Mesmo na cova, Deus estava com José, mesmo sendo vendido. Deus estava com José, mesmo sendo injustiçado. Deus estava com José. Isso muda tudo. Porque a proteção de Deus não significa ausência de ataque. Significa presença divina no meio do ataque. E existe algo muito forte aqui. A inveja não conseguiu destruir José. A maldade não conseguiu parar José. Os ataques não conseguiram impedir o propósito de Deus. Por quê? Porque havia uma proteção espiritual sobre ele. E essa mesma proteção está sendo liberada sobre você agora. Talvez você esteja vivendo dias estranhos. Talvez você esteja sentindo um peso inexplicável. Talvez sua mente anda cansada. Seu coração apertado. Você pode estar enfrentando inveja. Você pode estar sendo alvo de palavras negativas. Você pode estar sendo atingido por ataques que você nem entende. Mas existe algo que você precisa ouvir agora. Deus está te guardando, mesmo agora. Deus está te guardando, mesmo agora. Deus está te protegendo, mesmo agora. Deus está bloqueando aquilo que você nem vê. Repete isso no seu coração, mesmo agora. Deus está me guardando, porque enquanto você assiste esse vídeo, algo está acontecendo no mundo espiritual. Cadeias estão sendo quebradas. Palavras estão sendo anuladas. Intenções malignas estão sendo frustradas. E aquilo que foi preparado contra você não vai prosperar. Mas existe um posicionamento, existe uma chave espiritual. E é exatamente isso que nós vamos ativar juntos. Porque não basta apenas ouvir, é preciso se posicionar. E na próxima parte, nós vamos entrar em um nível mais profundo.
Nós vamos começar uma oração que não é comum, uma oração que quebra, que cancela, que protege, e aquilo que está tentando te atingir vai perder força, mas antes de continuar, prepara o seu coração, porque o que vem agora vai tocar diretamente na sua vida espiritual. Agora, não é mais só sobre ouvir. Agora é sobre entrar. Entrar em um nível espiritual mais profundo. Entrar em um lugar de autoridade. Entrar em um ambiente onde o céu responde. Porque enquanto você está aqui, Deus está te chamando para um posicionamento. E eu quero que você, por um momento, pare tudo, respira fundo, se possível, feche os olhos. E comece a se desligar de tudo ao seu redor. Porque o que nós vamos fazer agora não é comum, é espiritual. E repete comigo, mesmo que seja em pensamento, mesmo agora. Deus está me guardando. Mais uma vez, mesmo agora, Deus está me guardando, Pai. Em nome de Jesus. Eu entro agora em tua presença com essa pessoa que está me ouvindo, e eu não sei o nome dela. Mas o Senhor sabe, eu não sei o que ela está enfrentando. Mas o Senhor está vendo, e neste exato momento, eu te peço, Pai, desce com o teu poder, visita essa vida agora. Porque existe um cansaço que não é só físico, existe um peso que não é só emocional. Existe algo espiritual tentando atingir essa pessoa. Mas nós declaramos agora, isso não vai permanecer. Em nome de Jesus, toda inveja lançada seja quebrada agora. Toda palavra maldita seja anulada agora, todo desejo de mal caia por terra agora. Porque está escrito em Isaías 5, 4 e 17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e nós tomamos posse disso agora. Nenhuma arma vai prosperar, nenhuma palavra vai prevalecer, nenhuma inveja vai permanecer. Pai, eu te peço agora, começa a limpar o ambiente espiritual dessa pessoa. Se existe peso na casa, remove agora. Se existe opressão, quebra agora. Se existe perturbação, desfaz agora, em nome de Jesus. Toda carga espiritual negativa, sai agora, sai da mente, sai do coração, sai do ambiente. Porque essa vida pertence ao Senhor, e eu declaro agora, onde havia peso, entra a leveza. Onde havia confusão, entra a paz. Onde havia opressão, entra a liberdade. Mesmo agora, Deus está te guardando. Repete isso, mesmo agora. Deus está me guardando. Pai, levanta agora os teus anjos ao redor dessa pessoa. Coloca uma muralha espiritual ao redor da vida dela, da casa dela, da família dela. Que todo olhar invejoso seja bloqueado. Que toda intenção maligna seja frustrada, em nome de Jesus. Se existe alguém tentando atingir essa pessoa em secreto, nós declaramos agora, cai por terra. Se existe palavras liberadas contra ela, nós declaramos agora, sem efeito. Se existe ataques espirituais acontecendo, nós declaramos agora interrompidos, porque maior é o Senhor que está com ela do que qualquer força que tenta se levantar. Pai, começa agora a restaurar a mente dessa pessoa, porque talvez ela esteja cansada, talvez esteja sobrecarregada, talvez esteja sentindo que algo não está certo. Mas agora, toca na mente dela, tira toda a ansiedade e tira todo o medo, tira toda a angústia e libera a paz. Uma paz que ela não consegue explicar, uma paz que invade, que acalma, que sustenta. Mesmo agora, Deus está te guardando. Sente isso. Existe uma presença chegando. Existe algo mudando. Talvez você não veja, mas você está sentindo. Porque quando Deus entra, tudo muda, Pai. Continua agora a tua obra, não para aqui. Vai mais profundo. Quebra aquilo que ainda está escondido. Revela aquilo que precisa ser exposto. Desfaz toda a raiz de maldade que foi lançada contra essa vida. Porque essa pessoa não vai sair daqui da mesma forma. E na próxima parte, nós vamos entrar no nível mais alto dessa oração, onde cadeias vão cair completamente. Onde declarações de vitórias serão liberadas. Onde o sobrenatural vai se manifestar com ainda mais força. Se prepara. Porque o que Deus está começando agora, Ele vai completar agora. É o momento mais forte agora. É o momento onde o céu responde de forma completa. Porque aquilo que começou não vai ficar pela metade. Deus não começou essa obra na sua vida para parar no meio do caminho. E eu quero que você entre ainda mais fundo agora. Porque o que vai acontecer não é só uma oração. É uma liberação espiritual. Repete mais uma vez,
mesmo agora. Deus está me guardando mais forte. Com fé, mesmo agora, Deus está me guardando, Pai. Em nome de Jesus. Nós chegamos agora no nível mais profundo dessa oração e eu te peço, completa a tua obra. Tudo aquilo que ainda está escondido, revela tudo aquilo que ainda está preso. Libera. Tudo aquilo que ainda está resistindo, quebra agora. Em nome de Jesus, toda corrente espiritual seja despedaçada agora. Toda amarra invisível seja desfeita agora. Todo laço do inimigo seja quebrado agora. Porque está escrito em 2, tu mais fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno, e nós declaramos isso agora. O Senhor está te guardando do maligno. O Senhor está te protegendo do invisível. O Senhor está te livrando daquilo que foi preparado contra você. Pai, eu libero agora uma cobertura espiritual completa. Da cabeça aos pés, da mente ao coração, do presente ao futuro. Que essa pessoa seja envolvida agora pela tua presença. Como está escrito em Salmo 121, o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita, então guarda essa vida agora, Pai, guarda ao sair, guarda ao entrar, guarda ao dormir, guarda ao acordar. Que nenhum mal se aproxime, que nenhuma seta atinja, que nenhuma obra contrária prospere. E eu declaro agora, toda inveja, sem poder toda maldade, sem efeito, todo ataque, cancelado. Em nome de Jesus, porque maior é aquele que está com você, maior é o Deus que te protege, maior é o poder que te guarda, e agora, recebe isso, você está protegido, você está guardado, você está coberto, mesmo agora. Deus está te guardando, mesmo agora. Deus está te protegendo, mesmo agora. Deus está lutando por você, e aquilo que estava travado, começa a destravar. Aquilo que estava pesado, começa a sair. Aquilo que estava confuso, começa a se alinhar, porque Deus entrou. E quando Deus entra, tudo muda. Eu declaro sobre a sua vida paz na mente, leveza no coração, proteção no espírito. E como está escrito em Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará agora. Respira fundo, sente essa paz. Porque algo foi quebrado hoje. Algo foi cancelado hoje. Algo foi restaurado hoje. E isso não é emoção, isso é espiritual. Se você crê, toma posse disso agora e segue sabendo, mesmo agora. Deus está te guardando.